É normal ter medo? Qual é a diferença entre medo e fobia? Dr. Leandro Teres está aqui para explicar tudo isso pra gente. Tudo bem? Tudo bom, Regina? Antes de mais nada, cadê o livro? Queria falar do Ali, livro, ó. vai ter lançamento do Você livro. viu? Hoje ele já vem em mãos, né? Eu mostrei Olha a capa. que... Ai, ficou linda essa capa. Ficou bonita. Olha só. Cérebro ansioso. Quando vai ser o lançamento, O doutor? lançamento já está marcado para o dia 7/6. Agora. 7 de junho. Vai ser aqui na Livraria Cultura, Menos na Paulista, de um mês. no Conjunto Nacional. Você está convidada, nossos amigos aqui da Gazeta. E vai ser um evento muito bacana. Vai ter trovadores urbanos, vai ter palestra, vai ter coquetel. Ah, é? E totalmente gratuito, aberto ao público. Ali é bem fácil acesso. Já pode anotar aí na agenda, 7/6. 7 de junho, já temos programa. Vamos para mitos e verdades Vambora. sobre medos e fobias. É mito ou verdade que medo e fobia são sinônimos? Isso é absolutamente mito, né? O medo todo mundo tem. O medo é uma ferramenta importante para a humanidade sobreviver. Você vai ter medo daquilo que te causa risco, daquilo que é novo, daquilo que exige cautela, cuidado, ou até esquiva mesmo, ter que correr. Agora, a fobia é uma doença, é um transtorno. A fobia é uma disfunção do medo. É quando você tem um medo irracional, muito exagerado. Pode ser focado para uma coisa, para uma situação, para um conjunto de situações. Então, a fobia é um transtorno mental, é um transtorno de ansiedade que acaba te limitando. É quando o medo para de ser ferramenta e passa a te escravizar, a te dificultar. Aí você tem que ficar se esquivando, perdendo rendimento social, perdendo rendimento profissional. Dependendo do tipo de fobia que você tem, isso pode acabar com a sua vida. Perfeito. É mito ou verdade que fobias são um tipo raro de transtorno ansioso? Outro mito. Na verdade, dos transtornos ansiosos, as fobias são é o transtorno mais frequente. A gente tem o TAG, que é frequente, transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o pânico, síndrome do pânico também é frequente. Agora, a fobia é ainda mais frequente. A gente estima mais ou menos em torno de 10 a 15% da população tem alguma fobia. Se eu tenho fobia para alguma coisa que eu não preciso para viver, é mais fácil eu escapar. Agora, se aquilo é muito importante, imagina alguém que tem fobia de elevador e mora em São Paulo. Complicado. Limitador. Se a pessoa tem fobia de elevador e mora numa cidade térrea, de interior, vai limitar menos. Uma pessoa que tem dificuldade em lugares fechados ou de altura, que não consegue aceitar o emprego. Quem tem fobia social, dificuldade de interagir com o outro, ou de falar em público, ou de se reunir. Então essa pessoa pode sofrer muito. Claro. Porque a fobia, ela traz um desconforto físico e psíquico. A pessoa, diante da fobia, ela fica desesperada, angustiada, vulnerável. O coração dispara, a pressão pode aumentar. A pessoa pode ter sintomas de ansiedade como tremor, sudorese. Com o tempo, ela vai começar a evitar. E surge a frustração de perder oportunidades. É um tipo muito comum, pode acontecer em qualquer idade, 2 vezes mais frequente em mulheres. Mulheres têm mais fobias que homens. É mito ou verdade que existem vários tipos de fobia? Verdade. Existem vários tipos. Tem as fobias específicas, quando eu tenho medo de uma coisa específica. Eu tenho medo de cão. Então, é uma fobia específica. Aí tem fobia de água, fobia de agulha. Agora, às vezes, a pessoa tem uma fobia mais abrangente. 2 são muito comuns, que é a fobia social. A gente separa a fobia social, porque esse cara sofre muito. A relação social, ela vai incluir comer em público, às vezes falar ao telefone, ter uma aproximação de alguém que ele gosta. Então, a fobia social, ela é vista diferente das fobias específicas. Tá. E tem um terceiro tipo que a gente chama de agorafobia. Agorafobia é um medo de situações onde você poderia passar mal e não ter ajuda ou escapatória. As pessoas que têm, por exemplo, pânico, elas evitam lugares com multidões, lugares muito abertos. É o medo de ter medo, medo de passar mal. Quem tem pânico, muito frequentemente tem agorafobia. Então, esses são os 3 tipos mais comuns. Fobia específica, fobia social e agorafobia. Aqui a gente colocou o cérebro para mostrar a areazinha do cérebro que está muito relacionada ao medo. A amígdala cerebral, ela fica na lateral do cérebro e é um ponto que está disfuncional, funcionando mal nas pessoas que têm ansiedade e medo. Tem mais um slide que a gente fala dos tipos de fobia específica. São infinitos tipos, porque, lógico, a pessoa pode ser fóbica a qualquer coisa. Claro. Mas a gente divide em 4 grupos principais. Fobia de animais. E é muito importante que a pessoa fale assim, pô, eu tenho fobia de cobra, ou eu tenho fobia de aranha. Tem que diferenciar o medo normal de um animal que possa te fazer mal, como uma aranha, uma cobra,
Quem tem fobia de cobra verdadeira, ela não pode nem sequer imaginar uma cobra, ver um desenho de uma cobra, nem depois de explicado que aquela cobra é totalmente inofensiva, mesmo assim ele não vai conseguir se aproximar. Então, para você mostrar, alguém me falou aqui nos bastidores, tem medo de água. Eu falei assim, pô, medo de água, que a gente chama de hidrofobia, aquafobia ou pluvofobia, se for água da chuva. Daí você é porque eu não sei nadar. Pô, então não é fobia. Aí é medo. Então é medo. Porque se você não sabe nadar e tem medo de água, isso está te protegendo. Sim. Agora, se você sabe nadar, tem condição, mesmo assim você não suporta a ideia de se aproximar da água, você tem uma fobia. Tá. Lugares e situações, muito comum, ó, claustrofobia, medo de lugar fechado, medo de dirigir, isso atrapalha, medo de pegar um avião. Também. Medo de eventos naturais, medo de chuva, de eventos como relâmpago, trovão, comum. Medo de altura, que é a acrofobia. Muita gente tem medo de altura, é um medo meio instintivo do ser humano, medo de altura. E medo de coisas corporais, agulha. Ah, mentira. Sangue. Como que é o medo de agulha? Medo de agulha é aquela pessoa que tem... A fobia, perdão, não medo. O medo da agulha seria aquele receio normal, você tomar uma coisa que vai te fazer causar dor. Que ninguém Agora, gosta. a fobia é aquela pessoa que começa a ficar com taquicardia, começa a sofrer antes da hora, que não quer tomar vacina. Quem acompanhou a Semana da Regina e viu... mas tomou. Tem gente que não tolera agulha, tem paciente que você não consegue colher exame de sangue, tem pessoas que ao verem sangue desmaiam, a gente chama hematofobia, tem pessoas que tem fobias com machucados, mas pode ser com qualquer líquido corporal. Tem fobia por vômito, tem fobia por saliva. Agora, essas são as mais frequentes. Quase sempre a fobia se encaixa nesses 4 quadrantes, mas às vezes surge uma fobia um pouco bizarra, ou alguma fobia da moda. O que teve muito na moda recentemente foi a tripofobia, que é medo de buraquinhos aglomerados. Surgiram um conjunto de imagens na internet, onde você agrupa uns buraquinhos na imagem e a pessoa fica fóbica, então ela tem uma aversão àquilo, né? Mas isso é um tipo de uma fobia da moda. Aqui são as fobias mais frequentes nessas situações. Perfeito. Já voltamos a conversar. Legal. O doutor vai falando e a gente vai aprendendo. Impressionante, Ai, né? O não, doutor Leandro Teles é maravilhoso. Somos fãs. Vamos continuar conversando com o doutor Leandro Teles a respeito de medos e fobias. Vamos lá. Aline Mota pergunta: tenho fobia social, me sinto completamente incapaz e profundamente depressiva. Isso tem cura? É uma boa pergunta, Aline. Na verdade, assim, tem duas coisas aqui. Primeiro, essa relação entre fobia e depressão. Quem tem depressão tem um risco maior de fobia e quem tem fobia pode evoluir com depressão. Porque às vezes a pessoa se sente tão incapaz de superar o seu medo que a pessoa tem consciência que aquilo é desproporcional. Ela não acredita realmente que ela tem que se esquivar, mas ela não consegue. É mais forte que ela. Mais forte que ela. E esse sofrimento vai levando ela ao isolamento. A fobia social é uma das que mais leva ao isolamento. Nossa. Imagina chegar numa festa, não conseguir puxar assunto com ninguém. Você começa a evitar a festa. Não conseguir apresentar um trabalho na frente. E aí tu começa a evitar. Você começa a evitar por quê? Porque se você enfrenta de cara, você passa mal. Você se sente julgado. Você se sente avaliado pelo outro. Se você se esquiva, você não sofre. Então, com o tempo, você se condiciona a não sofrer. Você vai se esquivando, mas não dá para se esquivar do social. Você vai começar a perder oportunidades de relacionamento afetivo, profissionais, escolar, e vai bater a depressão do isolamento. Então isso pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. A gente não fala em cura de uma fobia social, a gente fala em controle, tratamento, mas você pode melhorar e muito, com terapia de enfrentamento, a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, onde você vai se expondo com o terapeuta aos poucos, devagarzinho até vencer o seu medo. Medicamento pode ser útil para diminuir um pouco a ansiedade e mudança do estilo de vida. Mas você sempre tem que manter uma vigilância, porque uma vez com fobia social, sempre você pode ter recaídas. Mas tem que buscar ajuda, porque a pior opção é não buscar. Porque a fobia ela vai se fortalecendo com a esquiva. Quanto mais você foge, mais o medo se fortalece. Ele vai ficando cada vez maior. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Antônio Carlos. Quando temos muito medo de algo, é melhor evitar ou enfrentar? A pergunta é excelente, objetiva, Ótimo, e aí vai depender. Se o seu medo, é um medo fisiológico, é melhor se respeitar. Ou seja, se o medo vem sinalizar um risco, respeite-o para enfrentar com atenção, com concentração, ou se esquiva quando... Agora, se o medo ele é fóbico, se é um transtorno, você só consegue vencer uma fobia com o enfrentamento. Mas aí o enfrentamento tem que ser cuidadoso. Se você falar assim, olha, eu tenho medo
Você podia estabelecer, por exemplo, de 0 a 10, a situação que você tem mais medo e aquela que você tem menos medo. Você tem que começar a se expor devagarzinho, respirando com tranquilidade. Por exemplo, eu tenho medo de borboleta, que é um medo comum. Eu não vou lá entrar num borboletário para enfrentar meu medo. Primeiro, vamos imaginar uma borboleta, assistir uma série na TV com borboleta, ver um desenho, de repente usar a realidade virtual, que é usado muito para pessoas com fobia, que a coisa tá lá, mas não tá, até chegar o momento onde eu já estou dessensibilizado. É igual uma pessoa que é alérgica muito a uma coisa, e aí vai recebendo doses pequenas, homeopáticas. Para aumentar a resistência. Exatamente. Então tem que enfrentar, mas enfrentar com ferramenta. Se enfrentar sem ferramenta, o medo só aumenta. Porque o cérebro vai dizer, não falei? Se você enfrentou, você vai cair do cavalo. Exato. Então, buscar um psicólogo para ter um enfrentamento com um profissional, tá? E fazer isso de forma progressiva e firme. Com isso, você consegue vencer uma fobia. Ótimo. Próxima pergunta é enviada pela Angélica. Fobias podem desaparecer sozinhas? Pode sim. As fobias, principalmente nas crianças, elas podem desaparecer. É muito comum criança que fica fóbica por alguns anos para alguma coisa. Um monstro, o escuro, o medo do abandono e solidão. Crianças ficam fóbicas e melhoram, mas algumas não. Então, se você perceber que aquilo está durando mais que 6 meses, já é hora de buscar ajuda. Porque depois de 6 meses, o cérebro já tem todo um sistema de manutenção da fobia. E aí, automaticamente, as fobias tendem a se fortalecer. Porque eu enfrento, sofro. Eu não enfrento, não sofro. Então, isso fortalece. Claro. Então, passou de 6 meses, ou aquela fobia te dá muito desconforto, ou é muito importante na sua vida, tem que buscar ajuda. Psicólogo, psiquiatra, médicos generalistas de confiança podem abordar isso. Principalmente se você já é uma pessoa com tendência à ansiedade e depressão. Ótimo. O Dr. Leandro Teles é neurologista, é sempre um prazer recebê-lo aqui. O site dele é www.leandroteles.com.br e o Instagram, NeuroLeandroTeles. E no dia 6 de junho, dia 7 de junho, na minha cabeça... Você casquetou com casquetei. vocês. No dia 7 de junho. Eu vou estar aqui na tarde. E depois você vai. Já vou reiterar o convite para o pessoal ir lá para... Lançamento do livro dele, O Cérebro Ansioso. Mas a gente se vê antes disso, né? Se vê, vai sim, com Deus. Com certeza. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães para sua esposa. Obrigado. Para Tá você bom? também. Muito obrigada.